O assunto de hoje é TypeScript, né? TypeScript é um assunto que curto demais, cara. Eu curto muito e venho me aprofundando cada vez mais na linguagem, né? E com isso, a gente vê que várias dúvidas vão surgindo, né? Nesse vídeo, eu quero esclarecer três tópicos que são muito importantes e que causam muita confusão entre nós devs, né? Então, preparado? Então, beleza, bora lá. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje, né, eu quero te mostrar aqui. Esse vídeo, na verdade, ele é uma sequência de uma série, né, sobre TypeScript que eu tô criando aqui pro canal. Então, se você perdeu os outros vídeos, tem uma playlist aqui, né? Lembrando que o canal ele tá muito organizado em playlists, tá? Então, se você quiser estudar um assunto específico, seja React, TypeScript, testes, é, boas práticas, Solid, então tem uma playlist para cada tipo de conteúdo desses. Então, fica bem fácil de você conseguir estudar, né, e se organizar. É, então tem uma playlist focada em TypeScript aqui, né, onde eu explico vários conceitos desde o básico até o avançado, tá? Esse vídeo aqui ele é um pouco mais avançado, então recomendo assim, se você está iniciando com TypeScript agora, dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu tenho aqui e depois você volta para esse aqui, beleza? Bom, e aproveitando, né, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, tem, né, vídeos todas as semanas aí. Praticamente todos os dias tem vídeo aqui no canal, com várias dicas, né? Então, de boas práticas no front, testes, React, TypeScript, Next, e etc. Tem muito conteúdo aqui no canal e tem muito conteúdo ainda por vir, né? Então, né, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, né? E você que já é inscrito, né, meu muito obrigado. A gente está criando uma comunidade muito forte aqui dentro do YouTube, só tenho a agradecer a vocês por isso, beleza? Então, bora lá pro vídeo, né? Bom, o primeiro tópico aqui importantíssimo que causa muita dúvida é os tipos, né? Qual que é a diferença entre o unknown, né, e o any? Esse aqui é uma dúvida, né, do inscrito aqui do canal, do Lucas. Então, valeu, Lucas. Esse vídeo aqui, os dois primeiros tópicos aqui foram dúvidas aí que surgiram no um dos últimos vídeos que eu fiz sobre TypeScript aqui no canal. Então, se você tiver alguma dúvida, né, deixa nos comentários aí que sua dúvida pode virar um vídeo aqui no futuro, beleza? Então, bora lá. Bom, basicamente a dúvida do Lucas era essa, né? Que é uma confusão que assim, vários devs têm, né? Quando tá utilizando TypeScript, que é a diferença entre o unknown e o any. Bom, basicamente, o unknown e o any, eles são bem semelhantes. Só que tem um detalhe. Por exemplo, a gente pode atribuir qualquer valor, tanto para uma variável que é do tipo unknown, quanto para uma variável que é do tipo any. Porém, quando a variável é do tipo unknown, a gente não pode acessar qualquer propriedade, não pode acessar valor, não pode chamar um construtor ou um método, beleza? Vamos ver isso na prática, como é que funciona. Então vamos criar aqui, ó, uma variável variable n, por exemplo. Então eu vou colocar aqui que ela é do tipo n, beleza? E aí eu vou atribuir para ela aqui, por exemplo, 10. Né, um número, beleza. Então se eu passar o mouse aqui por cima, ela entende ali, né, do tipo n, mas ela como é do tipo n, eu posso passar qualquer valor, né. Eu vou criar uma outra variável aqui que vai ser do tipo unknown. E aqui vai ser do tipo unknown. Beleza. E ela também eu passei 10, então ela também recebe 10 tranquilamente, né. Tá lá tipado como unknown, mas ela também recebe 10. Então até aqui nenhuma diferença, né? Então são iguais. Porém, quando acontece o seguinte, ó, se eu criar uma outra variável aqui agora, tipo um string example, sei lá, vou passar para cá aquela do tipo string, certo? E aí eu vou atribuir a variável n. Ele aceita tranquilamente, beleza? Continua sendo do tipo string, mas agora ele recebeu, olha que doido. Eu tipei a variável como string e ela recebeu essa variable n aqui, que na verdade ela é um number, certo? Mas como a tipagem dela está como n, então pode ser qualquer coisa, e qualquer coisa pode ser atribuída, certo? Porém, se a gente tentar fazer a mesma coisa pro unknown, o que vai acontecer? Aí já vai dar erro, porque a variável, a variable unknown, ela é do tipo unknown, certo? E ela não é atribuível, né,
para o tipo string. Então aqui a gente conseguiu notar a primeira diferença. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 1, colocar aqui 2. E aqui eu vou colocar a n. Então, ó, com a n funciona, né? Se eu tentar atribuir aqui a variável lá que foi declarada como tipo n, então a string aqui, a variável do tipo string aceita o n, porém a variável do tipo string não aceita o unknown, beleza? Então, é a primeira diferença que a gente pode notar aqui. E a segunda diferença é basicamente o seguinte, foi o que eu comentei no início. Se eu tentar acessar aqui, por exemplo, n.length, por exemplo, qualquer coisa, perceba que ele não me deu erro. Se eu tentar acessar aqui na posição 0, não me deu erro. Lembrando que é um número, certo? Então, teoricamente, isso aqui vai dar erro, né? Quando eu for executar. Mas, isso só quando eu for executar, né? Só em tempo de execução. Então, aqui é como se eu, entre aspas, desligassem a tipagem, entendeu? Quando você atribui uma variável do tipo n, é como se você desabilitasse a tipagem aqui do TypeScript, beleza? Basicamente isso para a gente conseguir entender, ter esse modelo mental, né? Acho que facilita um pouco. Agora, por exemplo, se eu tentar fazer a mesma coisa com a variável do tipo unknown, se eu vir aqui, por exemplo, e dar ponto length, por exemplo, já vai me dar erro, certo? Se eu tentar fazer a mesma coisa aqui, só que com unknown na posição 0, também vai me dar erro, entendeu? Então, a gente não pode chamar, por exemplo, aqui também a gente pode chamar igual o método aqui length, né, para pegar o tamanho. Se for um construtor também, se tentar dar um new aqui, alguma coisa, por exemplo, se eu vir aqui, ó, tentar dar um new, funciona, tá vendo? Funciona assim, né? A tipagem aqui, ela não me bloqueia, porém, se eu tentar fazer a mesma coisa aqui com unknown, você vai ver que também vai dar erro. Não consigo executar, não consigo chamar construtor, não consigo fazer nada, certo? Então, tudo que ela vai me dar esse tipo de erro. Show? Então, é a primeira diferença. Então, qual a diferença entre o unknown e o n? As duas aceitam qualquer valor. Então, a gente pode atribuir qualquer valor. Porém, a n, a gente pode acessar qualquer método, pode acessar posição do array, pode acessar valor, qualquer coisa, né? Um construtor, métodos e etc. Agora, porém, com a unknown, a gente não consegue fazer isso, certo? Então, aqui são unknown. E aqui são n. Beleza? Então eu vou comentar isso aqui só para não ficar dando erro pra gente. Mas tá aqui, né, o primeiro exemplo. Então eu vou comentar isso aqui. Show! Segunda parte. Então a gente vai seguir aqui. A gente pode, por exemplo, fazer... qual que é a diferença agora, né, entre o... Copiar aqui, colocar aqui. Entre o null e o undefined. Isso aqui é uma dúvida muito boa também. Dúvida aí do dev1tt. Não sei se é assim que pronuncia o nick, mas valeu pela pergunta. É o seguinte, basicamente, né? O que é um undefined? O que é uma variável que ela é do tipo undefined, que é um valor undefined, né? Uma variável que ela é declarada, ela é uma variável que ela foi declarada, porém, ela não foi atribuída nenhum valor para ela. Ou seja, o valor dela é indefinido, por isso que chama undefined, certo? Exemplo, se eu vim aqui e declarar aqui o variable undefined. Então, se eu vim aqui e fizer isso daqui e der um console nesse carinha, variable undefined, vocês vão ver que ela vai retornar, deveria retornar. Tá demorando mais que deveria. Beleza, demorou, mas tá aqui, retornou undefined, beleza? Tem um detalhe aqui, uma observação, tá? Se você declarar com tipo const, aí já vai dar erro, beleza? Você não pode declarar com a variável que são declaradas do tipo const, elas precisam inicializar, certo? Então aqui você pode, né, no caso aqui, declarar como undefined. Aí o resultado seria o mesmo, mas aqui você tá, né, complica um pouco o modelo mental, porque aqui você está atribuindo undefined para ela, né? Mas por default, quando você declara uma variável e não inicializa, ela é undefined, ela é um valor indefinido, ou seja, não tem valor nenhum, certo? Diferente de quando ela é nula,
certo? Então tem outro detalhe aqui, ó. Se a gente, por exemplo, vir aqui e colocar um type of, então tanto o valor da variável quanto o type of dela também é undefined, beleza? Isso é importante, porque agora quando a gente for ver o nulo, tem um detalhezinho no tipo null, que é o seguinte, vamos lá. Nulo, né? Vamos ver agora. Nulo, vou colocar aqui undefined. Beleza, vou colocar mais um aqui, show. Tá, então vamos declarar aqui uma variável, por exemplo, variable null, e aí eu vou inicializar ela aqui como null, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, vou dar um console aqui nessa variable nulo. Então eu vou comentar isso aqui por enquanto, certo? E aí eu vou vir aqui, vou executar de novo, beleza, né? Já era o de esperar, então ela retornou nulo, né? Atribui nulo para ela, então o valor dela é nulo. Porém, se eu vier aqui fazer a mesma coisa e passar o type of aqui, ó, olha que doido. Já deixa nos comentários se você sabe qual que vai ser a saída desse segundo console aqui na linha 33. O type of de nulo é o que? Vai ser undefined, vai ser null, vai ser o que? Provavelmente, né, eu posso estar errado, mas eu acho que você errou, mas vai retornar. Olha que doido isso. Tá demorando um pouco, né? Exatamente, é um object. Então, o tipo nulo, ele na verdade é um objeto dentro do JavaScript. Interessante, né? Já deixa nos comentários se você acertou aí, antes de você ver a resposta, lógico, né? Senão aí não vale. Beleza? Então, o nulo, ele significa vazio ou nada, certo? Então, a variável ela é criada e o valor vazio é atribuído para ela, certo? Então, qual que é a diferença, basicamente, do undefined para o nulo? O undefined é o valor, é um valor indefinido, né? Como o próprio nome já diz. Então, quando você cria uma variável e você não inicializa ela, então, por padrão, o valor dela vai ser undefined, ou seja, indefinido. Já o nulo, é uma boa prática você utilizar o null em vez do undefined, tá? Porque o undefined, igual eu comentei, é quando você cria uma variável e ela não tem valor de nada. Entre colocar um valor aqui indefinido e colocar null, prefira o null, beleza? A dica que eu deixo aqui. E aí, o terceiro ponto, importante também, que é basicamente que vai ajudar a gente bastante aqui no TypeScript, que são sobre casting. Você sabe o que são castings? Basicamente é o seguinte, eu vou te dar um exemplo aqui, acho que fica mais fácil. Então, casting. Então eu vou vir aqui e vou, por exemplo, criar um type tuple aqui, tanto faz. Lembrando, se você não sabe o que é um tuple, né? Tem um vídeo aqui de TypeScript, né? Eu falando vários conceitos de TypeScript, inclusive o tuple. Então é bem importante você entender como é que ele funciona aqui dentro do TypeScript. Então, por exemplo, eu vou passar aqui um string e vou passar um número, vai. Tanto faz aqui. E aí, vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função aqui. Function example. Ela recebe um valor aqui, eu não vou passar tipagem de nada, então vai ser n por padrão, né? E vou dar um console nela aqui. Beleza. Pouco importa a função. O interessante agora, o que eu vou te mostrar a seguir, que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar uma variável aqui. Por exemplo, colocar ela como let aqui, que senão vai ficar dando erro. E aí, eu vou chamar a minha função aqui, ó. A minha function example, eu vou passar value, certo? E aí, eu vou fazer o seguinte. Meu value aqui, ele é n. Não definiu o valor e a gente já sabe que o valor que ele está guardando aqui, na verdade, é um undefined, certo? A gente viu aqui em cima. Bom, aí a minha função está esperando o n, então tá tudo certo, né? Então, estou definindo ela do tipo n
implicitamente, e aqui o parâmetro também implicitamente é do tipo N, então fechou. E se eu quiser, por exemplo, forçar, converter esse tipo aqui para o tipo tuple, que é essa tipagem que eu criei aqui em cima. A gente tem algumas formas de fazer isso aqui no TypeScript, tá? A mais comum, provavelmente, você vai utilizar o stuple. Assim funciona, beleza? Então agora o meu value aqui, ele continua sendo N, tá? Isso não muda. Porém, se eu, por exemplo, falasse que ela é do tipo tuple aqui, ó, não daria erro. Aqui também, como tá N, também não daria erro. Mas se eu declarasse ele como objeto aqui, já daria erro, certo? Porque aqui ele vai entender que é um objeto e o objeto não é do tipo tuple. Agora, se eu fizer o casting aqui, aí ele já passa, beleza? Não que isso aqui seja correto, né? Que isso aqui vai acabar retornando um erro, dependendo do que você estiver esperando aqui, certo? Mas é uma forma que a gente tem aqui de fazer o casting aqui dentro do TypeScript. Uma outra maneira, mas ela é um pouco mais restrita, essa aqui é a mais recomendada, tá? Se você for utilizar casting, mas tem uma outra maneira também, que é o seguinte, a gente passar aqui, ó, um genérico aqui, ó, no início. Isso aqui também funciona, tá? Porém, se você estiver utilizando o React, né, dentro dos arquivos lá que são .tsx, que são os componentes, você não pode utilizar esse formato que ele vai lançar um erro, porque dessa forma ele vai estar esperando que seja um componente, certo? Que ó, você tem a abertura e fechamento de tag aqui, a primeira letra maiúscula, então o React ele vai entender que isso aqui é um componente, mas na verdade não é, né? É uma tipagem. Então aí a gente não consegue utilizar essa forma. E aí vai ter que ser essa forma de cima. Então, na dúvida, né, é melhor utilizar essa forma aqui, que ela vale tanto para arquivos TS simples, um TypeScript, e para TSX, que são arquivos do React de componentes, beleza? Tá, e por último, né, e não menos importante, então basicamente a gente vai ver agora quando utilizar, bom, o N e o unknown, por exemplo. Quando que você deve utilizar um e deve utilizar o outro? Basicamente, eu te diria o seguinte: use sempre que possível o unknown. E assim, só se não tiver forma, não tiver como, você acaba utilizando o N. Mas assim, de preferência esqueça que o N exista, tá? Porque se você estiver utilizando TypeScript e você tipar algo como N, foi como eu falei na explicação, né, quando a gente estava comentando aqui no início do vídeo. É como se você desligasse a tipagem do TypeScript. Então não faz sentido nenhum você utilizar TypeScript e tipar algo como N, certo? Existem algumas exceções aí, bem raras e etc. Mas, por via de regra, utilize sempre o unknown, certo? E aí com o unknown a gente consegue fazer, por exemplo, o TypeGuard. Também tem vídeo aqui no canal explicando sobre o que é isso. Beleza? Que é um conceito um pouco mais avançado, que eu acho bem interessante e bem importante, né? Se você utiliza TypeScript no dia a dia, é importante você entender o que são type guards aqui dentro do TypeScript. Beleza? Galera, o vídeo era isso. Queria trazer esse conteúdo aqui para vocês, então agradeço bastante as dúvidas. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem mais conteúdo sobre TypeScript, essas dicas avançadas, dicas mais iniciantes também, deixa nos comentários. Então, se você gostou do vídeo, né, deixa o seu like, compartilha, isso ajuda demais o trabalho que eu venho fazendo aqui no canal e eu continuar trazendo, né, conteúdo aqui no canal de qualidade. Então, só tenho a agradecer a vocês pelo compartilhamento, pelos feedbacks. Muito obrigado de verdade. E é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. From the dead.